Bom dia, Patrícia. Bom dia, tudo Que bem, Nirvana? tudo certo. Nesses dias ensolarados de verão, com mais esperança, a gente entrevista você, Patrícia Mona. Eu esqueci de te perguntar de onde você é, porque eu sei que você é dos recôncavos Sou de Brasília. de Brasília. Muito bom, muito bem. Então, Patrícia Mona de Brasília, com uma formação em botânica e trazendo para a gente uma experiência de Body Talk que parte sim de receber sessões, como você já se apresentou para mim anteriormente há quase 5 anos, mas em processo de certificação graças à oportunidade dos cursos online ano passado. Quero que você conte um pouco para as pessoas como é que foi para você essa transição de sim começar depois de anos de atendimento a cursar e a imaginar essa carreira terapêutica no Body Talk. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Para mim foi muito lindo, porque eu sou da área da pesquisa, do meio acadêmico, né? Então eu tenho mestrado, doutorado na parte de planta, então eu sempre tive essa curiosidade de ir na fonte, né? Ir no ponto mais profundo. E o Body Talk não era diferente. Sempre que eu recebia a sessão, eu falava, gente, mas como? Porque a coisa acontece. Você vê acontecer dentro de você. E eu ficava assim, tá, como? Por quê? Eu via aquele mapa na sala, né? Eu ficava ali e não conseguia entender nada, porque é muita informação. E quando eu comecei a fazer os cursos, eu falei, caraca, que lindo, assim, a filosofia, a estrutura, e poder, assim, entender, no caso agora como estudante, né, como se constrói uma memória ativa, me tornou uma pessoa muito mais atenta na minha própria vida, né? Sim, sim. Então, é muito legal, assim, passar para esse outro lado do estudo, e isso eu indico hoje até para quem não quer se tornar terapeuta. Sim. A pessoa só quer se estudar, o estudo do Body Talk é incrível também. Sim, Mesmo isso. que ela não queira atender outras pessoas. Sim, sim. A gente tem um pequeno delay, desculpa ter te interrompido. É isso mesmo, na verdade, uma das alegrias que eu tenho quando eu realizo essas entrevistas é perceber como na vida de cada um, no processo de cada um, o Body Talk chega belo, né? Ele tem uma beleza, ele chega embelezando a gente por dentro, florescendo os nossos pensamentos. E eu acho que você tem uma experiência ainda mais bonita para contar para a gente, porque você é uma das pioneiras de ter estudado e recebido já o curso de Body Talk para animais, que por enquanto está em inglês, mas a gente tem novidades para 2021 em português. Conta para a gente como é que é essa experiência de Body Talk para animais. Então, hoje eu tenho 20 cãezinhos na minha casa. Então, o Body Talk para animais, para mim, era mais do que obrigatório, assim. Eu comecei fazendo o curso de acesso para mim, e aí eu aplicava o acesso neles. Mas eu sentia que eu precisava entender a lógica do Body Talk neles. Eu sentia que era diferente e eu precisava entender melhor isso. E aí, quando eu fiz o curso de acesso, primeiro fiz acesso para animais, aí eu comecei a entender como funcionava, quais técnicas que estavam dentro desse conjunto de técnicas que traz esse equilíbrio, né, do acesso para eles, no caso, que é um pouquinho diferente do nosso. E aí comecei a aplicar diariamente, tanto que hoje um dos meus rituais é fazer esse acesso para a minha matriz familiar todos os dias, que engloba 20 cães, 2 filhos, um marido e eu. Então, Sim. todos os dias eu faço o acesso nessa matriz familiar. E aí, depois entrar para o Body Talk mesmo, assim, para animais, foi muito rico, porque eu pude entender o quanto eles são relacionais, né? Eles são seres que fazem parte de um grupo, fazem parte de uma matilha, que seja uma matilha familiar humana, no caso, de interespécies, né? E que a gente precisa ter um olhar diferente. Inclusive disso nasceu um projeto que chama Pet Portal, né? O seu pet como um portal de autoconhecimento, porque muitas vezes a pessoa me procura, Patrícia, meu cachorro está muito com ansiedade de separação, ou então meu cachorro está com diarreia, né? E aí, quando me procura, a gente conversa, eu entro, né? A porta de entrada, por isso um portal, a porta de entrada é o cãozinho, é o gatinho, e aí daí um pouco a gente está fazendo sessão na mãe, no pai, no filho, toda aquela matriz familiar. Até porque isso faz parte do Body Talk para animais. Quando você faz sessão para o cãozinho, naturalmente aparecem itens ou questões da matriz familiar dentro da sessão.
né? Então, é muito lindo de ver como que eles se disponibilizam para serem canais de cura para a gente, até assim. É muito lindo. Eu sabia que eu ia me emocionar te entrevistando, eu só preciso me controlar um pouco mais. Porque é bonito demais, né? É bonito demais essa beleza desse encontro de almas. E eu fico pensando, de almas interespécies, como você disse, e eu fico pensando do modo que o Body Talk chegou na sua vida pessoal, do modo que você está fazendo essa transição para a sua carreira, e como você está podendo trazer algo que compõe o campo do Body Talk, que é uma mudança de paradigma, né? Há pouco também você me falava sobre como você chegou aos animais domésticos e sabe como tem uma atmosfera pesada em torno disso, e como é importante, me parece, é o que você já começou a dizer, a gente mudar nossa concepção do que é o nosso pet, do que é o nosso animal doméstico, do que é essa relação. Você já ensaiou um pouquinho na resposta anterior, mas conta um pouquinho mais. A mudança de paradigma do Body Talk, a gente sabe que parte de uma outra ideia de saúde, muito mais integrada. Como é que é isso para os animais, para o entendimento das pessoas sobre a relação delas com seus pets? Eu acho que tem, assim, para mim tem alguns pontos que tornaram essa matriz muito pesada. A matriz que eu falo de criação de cães, a matriz de relação com os animais. A gente vive num mundo que ela tende a machucar. Principalmente quem é mais puro, quem é inferior no sentido de tamanho, no caso as crianças e os animais, né? Eu comparo muito crianças e animais. Eu acho que eles são muito similares, muito parecidos em muitos aspectos, pela pureza, né? E quando alguém assume um cãozinho dentro da própria casa, ele pode agir da forma que ele quiser com aquele ser, porque não tem câmeras, vamos dizer assim. Então, eu acho que precisamos sim falar sobre criação, que é uma coisa que tem um viés muito negativo no Brasil. No Brasil, não é em todo mundo. Tem muitos lugares do mundo que a coisa é estruturada, é bem feita, sabe? E a gente precisa sim colocar para discussão isso. E o Body Talk, para mim, me traz o Body Talk junto com o Mindscape, né? Me traz essa percepção diferente do campo, essa percepção diferente de como a gente pode atuar, do respeito que a gente tem que ter com a natureza deles. Eu sou, por exemplo, eu digo que eu sou uma criadora, que eu faço uma criação naturalizada. Para mim, cachorro é cachorro. Ele precisa ser respeitado como tal. A gente pode sim botar um acessório, uma roupinha, alguma coisa, mas ele precisa ter os pés na terra, ele precisa cheirar, ele precisa farejar, ele precisa ter contato social com outros cães, porque senão ele vai perdendo essa natureza de cachorro, que é a natureza original dele, e aí é que começam os adoecimentos, porque ele se esquece de quem ele é. E para mim isso foi assim uma baita de uma coisa, assim, um entendimento que eu falei, cara, eu não posso me esquecer, eu também não posso me esquecer de quem eu sou. Né? Isso tem trazido para mim. Quem que eu sou no jogo no joio e o trigo ali, né? No jogo do bicho, como diz uma amiga. Então, eu acho que é isso. É assim, que não estão legais na sociedade e os animais eles têm muito para. Sim, sim. A gente teve um pequeno delay agora na imagem e no áudio. Patrícia, você está aí? Tá, voltou. É de arrepiar, Patrícia. É um trabalho lindo. Eu já adiantei a vocês e adianto as pessoas dessa entrevista, como a gente tem sim novidades do curso de Body Talk para animais no Brasil esse ano, porque eu acho que vai ser um momento de partilha agora interessante na nossa entrevista. Eu fui ter bichinho, tudo bem aí? Um pouquinho. Sem problema, sem problema. Um bebê chorando aqui. Tudo bem, tudo bem. Aí eu fui ter animais, eu fui ter pet em casa já mais velha. E tudo isso que a gente está conversando agora foi esse grau de transformação para mim também, né? Do que ele significa, do que ele indica. E eu queria muito que a gente falasse agora de alguns exemplos. Eu vou muito rapidamente, a entrevista é sua, eu quero ouvir todos os seus, mas quando você diz Body Talk e Mindscape, eu tive uma experiência com o meu cãozinho em Mindscape, porque teve 2 dias que ele estava muito mal, vomitando, meio gererê, assim, meio não estava muito legal de ânimo. E eu falei, não é possível, não sei o que está acontecendo. Eu entrei em Mindscape. E ele me contou, eu estou com saudade do meu pai.
E eu sei quem são os criadores, os pais, né? Os progenitores dele. Então, eu liguei para uma amiga body talker, inclusive de Minas, e ela me contou que o pai dele tinha sumido aquela semana, tinha fugido da casa, os donos dos pais tinham morrido, então ele tinha, né, escapado para a rua, tinha sumido, provavelmente tinha falecido. E aquilo para mim, e foi engraçado porque a gente ouviu essa mensagem, o meu companheiro também ouviu comigo, e todo mundo ficou meio assim em casa, e muito embora as pessoas estejam relativamente acostumadas com o body talk, todo mundo ficou assim meio, né? Como é que pode isso? Eu queria muito ouvir exemplos seus da força do Mindscape com todo o tratamento de body talk que você já realiza, do que você pode perceber dos cães e gatinhos e pets. Tô me lembrando, que você falando, tá me vindo alguns exemplos. Um deles foi, assim, é muito engraçado porque tem cãozinho que quando eu vou atender, eu convido o animal, né? Eu nem convido a família toda, assim, né? Eu convido aquele animal. Tem cão que o dono entra junto, né? E aí eu percebo já nessa questão o grau de envolvimento e interação, que às vezes pode ser um envolvimento e interação positivo para o animal, às vezes pode ser um envolvimento e interação de invasão, né? Assim como o animal se percebe. E por isso até que o animal traz junto o dono ou não, né? É muito legal isso. Tem animal que entra... Tá bom, isso. É muito engraçado de ver, é muito interessante de ver como cada um tem a sua forma de expressar. E aí, quando eu coloco muitas vezes pro dono, o dono fala, nossa, ele é bem assim, ele sabe o que ele quer, ele vai lá e faz e tal. E é bem assim o perfil do cachorro, ele se mostrando de outra forma no Mindscape, né? E tem um cãozinho que eu atendi uma certa vez, que a dona me pediu uma sessão, e aí eu estava com uma questão com a minha família, demorei para fazer a sessão, a gente combinou uns 3 dias depois, e ele havia falecido. E aí, quando eu entrei para fazer a sessão, eu não conseguia fazer a sessão, mas ele era um cachorro que estava muito doente, e no meu Mindscape ele parecia super jovem, era um cachorro de 15 anos, 11 anos. Só que ele parecia super jovem no Mindscape, assim, tava correndo, brincando. Aí eu peguei e saí do Mindscape e fui conversar com a dona, né, que eu não estava conseguindo permissão e tal. Ela falou, não, ele faleceu. E aí eu falei, bom, então por isso que ele é desencarnado, né, vamos dizer assim, num outro estado de consciência, né, e já não doente mais, né, ou seja, e foi muito bom para a dona ouvir isso também, né, como que ele se apresentou, né. E até estava dando o exemplo que a gente fez uma sessão, eu fiz uma sessão numa cachorrinha, e aí apareceu a questão do enxaguante bucal como um item de ambiente, né? Assim, que a gente entende que para nós humanos o ambiente é o que está fora, né? Assim, pessoas, relações, ambientes mesmo, físico e tal. E que para o cachorro apareceu como algo do ambiente, que para eles, de fato, se a gente for pensar, é do ambiente mesmo, porque não foi o cachorro que comprou o enxaguante bucal, não foi ele que teve essa coisa de passar na boca dele, é o humano que tem essa relação. Então, isso traz para mim essa coisa da gente olhar mais ainda o que a gente leva para eles, né? Porque se a gente for pensar no contexto relação com os humanos, os animais muitas vezes são, sei lá, testes de medicamento. Infelizmente é real, né? Então, a gente que está construindo essa relação do cachorro dentro de casa, cada vez mais eu vejo pessoas que não querem ter filhos, mas que têm filhos, né, de outras espécies, vamos dizer assim. Como que a gente vai construir essa relação de uma forma saudável para todo mundo? Para a gente, mas também para eles, né? E o Body Talk, para mim, é um norte, assim, de como fazer isso. Que coisa linda, Patrícia. Eu passaria, juro, dias, não horas, dias conversando com você, porque eu farejo com muito amor uma jornada impressionante de trazer esse conhecimento mais para perto aqui do nosso contexto brasileiro de atendimento e dos atendidos. Queria que você pudesse concluir sua entrevista contando um pouco para as pessoas
A gente falou de forma muito cifrada, algumas vezes porque eu me entusiasmei com a sua experiência, mas conta um pouquinho para as pessoas o que é o Body Talk como atendimento, inclusive nos animais. A gente citou itens que surgem como o ambiente, do exemplo que você deu agora. E aproveita e fala um pouquinho também para as pessoas que não conhecem o que é o Mindscape, no sentido de como você usa ele como um modo de atendimento. E a gente está conversando com gente que talvez nunca tenha ouvido falar de tudo isso. Então vai ser uma delícia poder ouvir de você também. E a gente sabe que você está em processo de certificação, vai ser uma delícia poder ouvir tudo isso de você, dessa nossa terapeuta e futura terapeuta que você já é. Ah, legal. Eu tento, por causa dessa questão minha de muito aprofundamento, eu tento trazer para o campo mais prático e palpável possível, porque eu sei que o Body Talk em si, por exemplo, é uma coisa muito aprofundada e muito distante, às vezes, da nossa consciência comum, né? Então, assim, para mim o Body Talk é um sistema, né? Um sistema com uma riqueza, infinidade de técnicas que podem, que estruturam, né? Que fazem parte. E aí, ali dentro desse sistema, existem técnicas que vão trabalhar questões mais físicas, questões mais psíquicas, mas que também sempre lembrando que físico, psíquico, emocional não são separados, não são segmentados, né? Uma vez você atuando numa parte, toda a cadeia ela responde, né, assim, ao sistema, ao Body Talk. E as sessões, por exemplo, hoje para mim são sempre à distância, sempre online. E até na questão do animal, por exemplo, é muito lindo de ver porque a premissa é você não tocar no animal, você fazer a sessão olhando apenas, né, com o foco, né, o campo de consciência e o foco. E você vê na hora o animal responder, porque eles não têm esses filtros, tantos filtros quanto a gente tem, né, dos sistemas de crenças. Então, na mesma hora, assim, é incrível. E a outra coisa que é o Mindscape, que é essa oficina, né, que a gente constrói mentalmente, que para mim, gente, isso tinha que ser ensinado na escola, meu Deus do céu! Porque, gente, Mindscape... Estamos trabalhando para isso! Uau, uau. Vamos. Salto quântico para a Salto humanidade. quântico para a humanidade. Porque, olha, o Mindscape me abriu, assim, uma infinidade de possibilidades e eu sinto que eu estou só começando, que eu ainda não uso tudo o que ela tem para oferecer, né? Essa oficina mental, assim. Sim. Então... É incrível, incrível. Que o mais rico do Mindscape é que não é uma coisa para Body Talkers, né? É uma coisa que um cozinheiro pode usar para suas receitas, um empresário, um criador de cães, enfim. Sim. É um movimento natural que está acontecendo para deixar isso como uma esperança e uma potência da nossa conversa, do mesmo modo que o Body Talk para animais já é uma potência e um horizonte amplo aqui no Brasil, com o seu trabalho, inclusive, que o Mindscape, eu sinto que ele está crescendo a tal ponto no Brasil. A gente tem um instrutor brasileiro, o Celso Ju, que a gente tem instrutores internacionais que vem lecionando, inclusive, nessa oportunidade online recente. Ele tem crescido para os pacientes. Eu tenho já mais de uma mão de pacientes que fizeram os cursos, não são terapeutas, aplicam nos seus trabalhos e me trazem contextos assim de solução de problemas, de mediação de conflito, de desenlace. Eu tenho uma paciente advogada que o processo dormiu de um jeito e acordou melhor. Só o Mindscape, assim. Então tem algo realmente acontecendo e a gente torce que essa mudança, esse salto quântico aconteça para mais pessoas. Patrícia, legal. Foi uma alegria de coração conversar com você. Vale mais uma entrevista, assim, eu não vou me cansar de falar de Body Talk para animais com você e de toda a sua experiência. Muito obrigada por ter partilhado conosco a sua vivência. Eu que agradeço, Nirvana, pela sua frente de contato, pela sua criatividade de colocar coisas na rede, assim, de receber e acolher a gente tão calorosamente, assim, foi muito bom. Que bom, querida. Novamente, muito obrigada. Um forte abraço. Igualmente.